Meu nome é Marcelo, eu sou participante do GEFA e também participo do Lar de Clara, da direção do Lar de Clara. Atualmente estou como presidente do Lar de Clara. Eu venho fazer esse pequeno vídeo que está sendo colocado junto aos vídeos das palestras das reuniões públicas do GEFA para dar continuidade à campanha que iniciamos há algumas semanas, alguns dias antes de haver a suspensão das reuniões públicas por conta do isolamento no qual todos estamos nesse momento de agora. Essa campanha é a campanha de relançamento, na realidade, de apadrinhamento de crianças, adolescentes e jovens do Lar de Clara. É uma campanha que foi lançada há alguns anos no GEFA, que obteve um sucesso muito bom, uma adesão muito significativa, e é uma das principais fontes de recursos para a manutenção do Lar de Clara. O Lar de Clara é uma instituição filantrópica, socioeducacional, que desenvolve atividades para atendimento a essas crianças, adolescentes e jovens e as suas famílias. Atualmente, o Lar de Clara conta com aproximadamente 500 crianças, adolescentes e jovens, e essas crianças, adolescentes e jovens pertencem a aproximadamente 300 famílias que compõem o atendimento do Lar de Clara. Em virtude de várias situações, o Lar de Clara vem tendo dificuldade na manutenção de suas atividades por conta de uma redução da captação financeira dos apoios que são realizados mediante doação para a manutenção dessas atividades, para essa manutenção. São dois os principais programas de atendimento, ou melhor, os dois principais programas de captação de recursos para os atendimentos, para as atividades que o Lar de Clara desempenha. Um desses programas é o de adoção de salas por empresas. São valores maiores. E o outro grande programa de captação de recursos é o de apadrinhamento da educação. São padrinhos e madrinhas da educação que contribuem, pessoas físicas, que contribuem com um valor mensal que agora está em R$110. E esse número total de padrinhos, houve uma redução nele nesses últimos 2-3 anos. No auge desse programa de financiamento, desse programa de captação de recursos, o Lar de Clara contava com 330 padrinhos e madrinhas da educação. No ano passado, nós fechamos com 120 deles. Portanto, houve uma redução drástica, uma redução muito grande. E por esse motivo, a gente está relançando essa campanha junto ao GEFA. Porque o GEFA tem responsabilidade com o Lar de Clara, é o pai, é a mãe do Lar de Clara. O Lar de Clara existe em função do GEFA. A direção do Lar de Clara, os sócios fundadores do Lar de Clara são pessoas do GEFA, são integrantes do GEFA, como nós mesmos, como eu mesmo. E desde o início, desde a fundação do Lar de Clara, foi esclarecido que há, espiritualmente, por orientação espiritual, que há uma total responsabilidade do GEFA com o Lar de Clara. Não apenas para sua fundação, mas para sua manutenção. É por isso que, há anos atrás, foi lançada essa campanha de apadrinhamento da educação e agora nós já estamos relançando no GEFA, buscando assim conseguir um certo número de apadrinhamentos, novos apadrinhamentos para quem não apadrinha ainda, ou aqueles que já apadrinham,
que possam passar a apadrinhar mais uma criança, ou aqueles, porventura, que apadrinhavam antes, contribuíam antes, mas deixaram de contribuir por algum motivo, que possam voltar a contribuir. De modo que a meta que nós temos para apadrinhamentos novos no Jefa é de conseguirmos 80 novos apadrinhamentos, porque com esses 80 novos apadrinhamentos nós vamos chegar a 200, os 120 que já existem e mais esses 80. Então nós estamos aqui para fazer essa solicitação, esse esclarecimento e esse pedido a todos vocês, a cada um de vocês. As informações para o contato ou os contatos de como se apadrinhar, como se inscrever, como se colocar nessa condição de contribuinte, padrinho ou madrinha da educação, estão no slide que está passando agora. Há também um outro aspecto que nós precisamos falar nesse momento, que é o relativo a aqueles que efetuavam as suas contribuições na tesouraria do Jefa. E como o Jefa agora está fechado, transitoriamente, temporariamente, essas contribuições não podem ser feitas lá na tesouraria. Então nós precisamos encontrar outros meios para que vocês que contribuem mensalmente e o faziam através da tesouraria fisicamente, presencialmente, através da tesouraria do Jefa, que possam passar a fazê-lo durante esse período de outro modo. Por isso, nós estamos colocando esse contato também para que vocês, por favor, entrem em contato e vejam os novos meios, possibilidades de continuarem a fazer sua contribuição por esses outros meios, visando garantir a mesma manutenção do Lar de Clara. Nós agradecemos. O exórdio de hoje é uma mensagem que está no livro Um Minuto com Jesus, ditada pelo Espírito Pastorino, através do médium Ariston Teles. Diz assim: No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Esta mensagem foi dita por Jesus, está registrada em João, no capítulo 16, versículo 33. E continua o Espírito Pastorino: Creia na vitória do bem, não vacile. São 3 os degraus de perigosa descida: pessimismo, desalento e depressão. Antes de tudo, saiba que nada acontece sem a permissão de Deus. Se Ele consente que você sofra dificuldades e conflitos, existem motivos que a sua própria razão desconhece. A substância da lei divina chama-se amor. O problema que você traz nas mãos é desafio ao seu crescimento espiritual. Pense um pouco naqueles que sofrem maiores conflitos e procure ajudá-los, ainda que seja com uma simples oração. Seja forte e persevere no bem. A mensagem que lemos nos faz lembrar que estamos vivendo exatamente o feriado de Páscoa, diante de uma realidade nova, que nos mantém em casa para protegermos as nossas famílias e as famílias de todos os nossos irmãos, bem como aos profissionais de saúde e de serviços essenciais que estão trabalhando arduamente para manter a nossa infraestrutura. A Páscoa, em hebraico, Pesach, significa passagem e representa para o judeu a libertação de uma condição de escravo por 400 anos no Egito para a condição de peregrino, de viajante em busca de uma terra prometida. É uma mensagem de esperança e fé. Mesmo diante de uma situação extremamente difícil, que enfrentar o deserto ao seu redor, a escassez
seguir em frente em busca de um sonho. Acima de tudo, é uma experiência de enfrentamento da perda, do homem se despojando das suas ilusões para encarar a realidade da nossa pequenez diante da transitoriedade das coisas do mundo. Para quem sabe assim, passarmos a valorizar ainda mais os bens espirituais que vão nos levar à direção do nosso crescimento espiritual. Com a vinda de Jesus, já na fase final do seu apostolado, após ter vivido diariamente com seus discípulos, tendo repartido pão, ensinado, consolado, curado, amparado a cada um dos discípulos, cada um com seus dilemas e medos. Após tudo isso, Jesus reúne todos na Santa Ceia e, após repartir o pão pela última vez, se despede de cada um com a máxima ternura e um infinito amor. Cada um daqueles homens e mulheres que conviveram com Jesus até aquele momento iriam enfrentar uma dor enorme, um vazio que ficaria da perda do convívio na terra com o maior de todos que aqui já habitaram. Como lembrança dessa perda, Jesus lhes pede que mantenham a celebração e repartam o pão neste dia em sua memória. A perda da presença do Mestre a guiá-los durante a caminhada exigiu de cada um o enfrentamento maior das suas dificuldades. Pedro, da condição de um inseguro discípulo, que chegou a negar Jesus diante da dificuldade, se tornou o pai da igreja, dando seu testemunho de firmeza, bom senso e jogo de cintura, para manter aquele grupo coeso até o fim. Assim como ele, o enfrentamento da perda da presença constante do Cristo encarnado ao seu lado representou para cada homem e mulher a oportunidade de firmar os valores espirituais que os levaram a se tornar os apóstolos da Boa Nova. A situação que vivemos nos dias atuais nos faz lembrar a perda da convivência mais fraterna com nossos amigos e familiares, da falta do abraço caloroso, do beijo fraterno, do toque carinhoso. Nos faz lembrarmos que, apesar de tanto avanço social e tecnológico, ainda somos frágeis e temos tanto a conquistar em termos de valores espirituais. Nosso coração se enche de piedade e pede por todos aqueles que estão passando pelo flagelo da doença, na certeza de que a vida segue neste e no outro plano, amparada e guiada por uma inteligência superior e um infinito amor. Ao mesmo tempo, nosso coração também se enche daquele sentimento de gratidão e reconhecimento a tantas pessoas que se fazem indispensáveis para mantermos a nossa vida social. Aos médicos, garis, zeladores, porteiros, a todos que fazem a nossa comida chegar até a nossa mesa, desde o agricultor até o caixa do supermercado, passando pelo exército invisível que leva mercadorias para cima e para baixo. Diante dessas dificuldades, conservemos a fé na substância da lei divina, que é o amor, e busquemos firmar os valores e atitudes que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Sejamos fortes e perseverantes no bem. Que Jesus abençoe a todos. Uma Páscoa excelente, repleta de significado para todos. Que assim seja. Boa noite. Que o Pai do Céu possa nos abençoar, continuar nos abençoando em mais esse encontro aqui na casa de Francisco de Assis, não de forma presencial, afinal estamos com a necessidade mundial de estarmos em nossos lares, favorecendo a nossa família, cuidando dos nossos pares, um cuidado até diferente, um cuidado onde lá fora a gente deve evitar apertos de mão e abraços, mas certamente por dentro uma ebulição de amor,
de emoção, de compaixão para com todos. Sintam-se todos abraçados e que, com a certeza de que o Jefa, a espiritualidade amiga, está com todos nós nesse momento, que não é fácil, mas que vai passar. Hoje a gente vai trazer para vocês um pouquinho de um estudo sobre a matéria. Um estudo que para alguns pode ser um pouco cansativo, que pode ser um pouco chato, né? Mas a gente vai tentar trazer para vocês algumas reflexões, algumas análises que talvez torne ele mais leve, mais palatável, com algumas comparações entre a ciência tradicional e a ciência dos espíritos, a ciência que a doutrina dos espíritos traz para nós. É diferente, né? Eu sinto falta de estarmos juntos aqui olhando um para o outro, mas faz parte, né? Vamos tentar fazer o nosso melhor e trazer para vocês um pouquinho sobre essa matéria. A ciência tradicional traz para a gente que há mais ou menos 10 a 20 bilhões de anos atrás houve uma grande explosão em algum lugar. Uma explosão que deu início a partir de um ponto primordial infinitamente pequeno, mas cheio de energia. Esse ponto primordial então explodiu e nessa explosão foi criado subpartículas essas que foram se agregando, formando as partículas. E aí vieram os nêutrons, os prótons, os elétrons, os átomos, e a partir daí a coisa foi se expandindo, porque esse universo, essa força dessa explosão, juntamente com algumas propriedades dessa própria matéria que foi criada, ela fez ou faz com que o universo continue em contínua expansão. Isso é interessante a gente perceber, porque a gente já percebe daí alguma característica, né? Alguma característica de inteligência, de motivação, que talvez a ciência tradicional ela não traga para a gente. A partir de uma coisa simples. A ciência não sabe explicar, por exemplo, por que a cada 1 bilhão de antipartículas criadas, ou que surgem, né? Surgem 1 bilhão e uma partícula. Ora, antipartícula com partícula, isso se sabe que quando elas se encontram, elas se anulam. Então pensem comigo, 1 bilhão de antipartículas, 1 bilhão de partículas, elas se anulariam, não existiriam a matéria. Porém, a cada 1 bilhão de antipartículas são criadas 1 bilhão e uma partícula. E é essa partícula que segue no desenvolvimento da matéria no universo. Como isso aconteceu? A ciência tradicional não explica. Já a ciência espírita, não necessariamente trazendo desta forma, fala que o universo foi criado pela vontade de Deus. Deus, esse que é incriado, esse que é eterno, esse que sempre existiu e sempre existirá, que não é uma pessoa. Esse Deus que é infinitamente bom, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é imutável, que é imaterial. E é interessante falar um pouquinho desse imaterial, porque se Deus fosse matéria, ele estaria sujeito às vicissitudes da matéria. E ele não está. Então Deus criou o universo. Deus criou a matéria. E Deus criou também o espírito. E juntando esses 3 elementos que acabamos de falar, nós temos a trindade universal que a doutrina espírita traz. Deus, espírito e matéria. Interessante que dentro da criação, ou no momento da criação, a doutrina espírita nos traz que Deus criou os princípios dos dois elementos que eu citei, o princípio material e o princípio espiritual. O princípio espiritual, ele vai e se forma o espírito. E o princípio material, ele vai formar a matéria. Ora, vamos comparar. A ciência tradicional fala também de um ponto principal, ou de princípio, que é uma explosão em algum momento, e a matéria. A doutrina dos espíritos fala também de um ponto inicial em algum momento lá atrás, no tempo, e que essa matéria surge a partir daí. Seguindo,
Na criação, naquele momento primordial, sabe-se que as subpartículas eram, dentre outros, os quarks. Os quarks que eles se juntam e vão formando as subpartículas, partículas, prótons, nêutrons e por aí vai. Porém, dependendo da maneira como esses se alinham, eles vão formar tipos de matéria com características diferentes. Isso é fundamental a gente discutir. Sabe-se, por exemplo, que o universo é constituído apenas de 4% dessa matéria que conhecemos. Essa que forma os planetas, as estrelas, os astros. E que os outros 96% são formados de matéria escura e energia escura. Escura porque esses dois elementos, eles não emitem nem geram luz, não refletem nem geram luz. Então a gente não consegue perceber. A energia escura, se tem uma ideia do que ela seja, a partir de postulados, de reflexões, de análises. A matéria escura não. A matéria escura já se consegue identificar alguma coisa a partir da força gravitacional que ela exerce na matéria que conhecemos, visível, que fica ao seu redor. Ela tem uma força gravitacional que puxa. Matéria escura puxa. Já a energia escura postula-se que ela tem uma força contrária, uma força de repelir, uma força que repele as coisas que estão ao seu redor, favorecendo ainda mais essa expansão do universo. Então percebam, não só a energia da explosão, mas também a formação dessa energia escura que faz os astros continuarem se distanciando. E aí o universo vai se distanciando. Da mesma forma, a doutrina dos espíritos nos traz que essas partículas iniciais de matéria, o princípio material, ele também se agrega de formas distintas, diferentes, e vão formar tipos de matérias com características diferentes. A matéria, como conhecemos, que é o corpo, a matéria que forma o corpo, por exemplo, os planetas, os astros, da mesma forma que a outra, mas também fluido vital. Fluido vital, que é um tipo de matéria mais, como se usa, quintessenciada, é uma quintessência, em comparação à morada que se falava dos deuses, que era formada de uma quintessência que era o éter, que não era nem a água, nem o fogo, nem o ar, nem a terra. Era o éter, uma quintessência. É interessante a gente pensar nisso, porque esse fluido vital, ele já é matéria, mas de forma diferente. Esse fluido vital que está na constituição do perispírito, que também é matéria. O perispírito, que é aquele elo de ligação material entre o espírito e o corpo físico. E o corpo físico é matéria também, em outra forma. Vejam que interessante. Então, de alguma forma, a gente percebe que esses postulados, essas experimentações da ciência tradicional têm muito a ver com aquilo que a ciência ou a doutrina espírita traz. Talvez, e aí é um talvez, falando da mesma coisa, porém com nomes diferentes. Interessante a gente continuar nessa reflexão sobre a matéria, porque a matéria também é estudada nas formas de suas apresentações. Aí eu estou falando agora daquela matéria mais visível, aquela matéria mais tradicional. E essa matéria, ela até pouco tempo atrás, só se conheciam 3 estados físicos dessa matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Hoje em dia já entende-se que existem 7 estados físicos dessa matéria, que são um 8º. Que tem um estudo no Reino Unido trazendo para a gente um 8º estado dessa matéria. Então, sólido, líquido, gasoso. Mas tem o plasma, que está nas nossas TVs de plasma. Ele conduz bem, ele consegue transformar de forma nítida e clara aquelas ondas eletromagnéticas da televisão em imagens. Plasma. Nós temos o condensado de Bose-Einstein. Condensado de Bose-Einstein, que é formado de bósons, que são partículas fundamentais. Bósons que têm uma atitude gregária, principalmente numa baixa temperatura. Então, perto do zero absoluto, há a formação desses condensados de Bose-Einstein, que são partículas
subpartículas que se agregam como se fosse uma coisa só. Temos também o condensado ou gás fermiônico. O gás fermiônico, ou condensado fermiônico, ele é formado de férmions. Férmions, que são também partículas fundamentais, porém diferente dos bósons. Eles têm uma tendência a manter-se individualizado. Também na baixa temperatura. Temos o superfluido de polárítons. Superfluido de polárítons, que é como se fosse uma matéria, onde por dentro dela teriam os polárítons, que são partículas energéticas. Então é como se ele fosse um condutor de energia muito potente. E essa oitava forma física de matéria que a gente falou, o Reino Unido, ele bombardeou o alumínio com radiação ultravioleta e esse alumínio ficou transparente. E essa é uma oitava forma física da matéria que está sendo estudada, essa ainda sem nome. Então vejam, princípio material formando vários tipos de matéria. Matéria, como a ciência tradicional estuda, formando vários tipos de matéria. E essa matéria podendo se apresentar de várias formas diferentes no seu estado físico. Sabe-se que a matéria pode ser ponderável ou imponderável e que o imponderável está muito relacionado àquilo que está no mundo dos espíritos. As construções no mundo dos espíritos é formado de matéria, mas de uma matéria diferente, que ela é manipulada pela vontade, pela inteligência. Que quanto mais inteligente é esse espírito, maior capacidade que ele tem de manipular essa matéria na formatação de coisas. Dentro da evolução, aquele espírito que tem uma condição mais desenvolvida, vamos dizer assim, ele consegue formar coisas maravilhosas. E aqueles que ainda não têm um desenvolvimento, uma evolução muito elevada, eles conseguem inconscientemente, por assim dizer, por exemplo, produzir suas roupas. Não é? Então percebam que a gente está falando da mesma coisa. Dentro do estudo da doutrina espírita, a gente percebe também que a matéria, ela também é a base constituinte do pensamento. E aí é interessante. Vejam que legal. Quando a gente pensa, a gente acredita que a gente está guardando aquela informação para a gente, que só fica conosco. Mas não é verdade. A doutrina espírita nos traz que existem as fotografias do pensamento. Que o pensamento é matéria e que ela se materializa para alguns olhos, em particular dos olhos espirituais, e algumas pessoas, mesmo encarnadas, conseguem perceber esse pensamento, ou sentir esse pensamento, ou perceber essas vibrações. Vejam que legal. Então a gente pensa, as pessoas podem ver do lado de lá o que a gente pensa. Transmissão do pensamento, de forma visível. É muito legal isso, porque a gente percebe, inclusive nas reuniões mediúnicas, que quando há uma necessidade da gente mostrar ao espírito alguma coisa do passado dele, para ajudá-lo no seu esclarecimento, na sua evangelização, se mostra como um vídeo. Eles dizem que eles veem literalmente aquele pensamento, como uma televisão. Então, fotografia do pensamento. Olha que interessante. E algumas pessoas, elas conseguem, como eu falei antes, perceber as vibrações disso. Quem de nós, por exemplo, nunca entrou num ambiente, não viu nada, não escutou nada, não sentiu cheiro de nada, mas sentiu um arrepio, um mal-estar súbito, uma agonia, uma angústia, algo que parece que não está legal, mas sem nenhuma lógica, nenhum perigo visível, nada que pudesse nos indicar isso. Isso, meus amigos e minhas amigas, é uma percepção desses pensamentos que estão ali naquele local. Espirituais, desencarnados ou até de encarnados, porque os encarnados também deixam suas marcas de pensamento, afinal são matéria. De outra forma, a gente também pode pensar naqueles locais que a gente adentra e sentir o contrário. Um bem-estar, um alívio, uma vontade de continuar ali, de chamar outras pessoas para estarem lá junto conosco. É a sensação que o ambiente nos traz a partir dessa mistura de vibrações, de pensamentos, de matéria. É matéria. Então vejam que a gente está seguindo um raciocínio onde a gente consegue fazer uma interação lógica dessa matéria que existe, pensamento
e a vontade, o ser espiritual. Existe uma característica que está lá no livro dos médiuns de leituras. Leituras da ambiência, leituras de objetos. É como se esses objetos ou esses ambientes ficassem impregnados dessa matéria de pensamento, de emoção, de sentimento. E algumas pessoas elas têm o que chama-se de psicometria. Psicometria sendo a característica que a pessoa tem de conseguir ler essas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que pega um objeto e começa a perceber, a ver na sua mente toda uma história relacionada àquele objeto, como um filme. Da mesma forma que a gente faz com os espíritos numa reunião mediúnica. Tem pessoas que adentram no ambiente e conseguem também saber, mesmo sem tocar em nada, o que aconteceu naquele ambiente no passado e no presente. Psicometria. Então são formas de leitura desse pensamento, desse sentimento, dessa emoção, que é matéria. Alguém aqui consegue fazer isso? É interessante, porque a gente vê que talvez a gente perceba ou faça isso sem ter a noção do que está acontecendo. E o estudo, mais uma vez, vem nos trazer esclarecimentos. E a partir do esclarecimento, a gente pode lançar mão de mais estudos acerca disso. E se aperfeiçoar enquanto pessoa, enquanto espírito e enquanto espírita. Aprendendo a manipular essas energias, essas emoções, esses pensamentos com a nossa vontade. Uma vontade agora bem direcionada. Uma vontade agora estruturada. Uma vontade agora planejada para o bem. E aí vejam que a gente começa a pensar também numa outra forma de manifestação dessa energia, que é matéria. Já dizia Einstein, energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, quem somos nós para desdizer esse fabuloso cientista que é o Albert Einstein? Então, energia. E a energia que existe no nosso ambiente, ela é produzida por nós. A gente já falou isso um pouquinho. E o passe? O passe, ele é uma energia também. Olha só. E aí a gente começa a pensar nessa energia como uma bioenergia produzida pelos corpos. No caso do passe espírita, a gente pode pensar na manifestação dessa energia não só do encarnado, do corpo do encarnado, produzida por aquele ser encarnado, mas também aquela produzida pelo ser desencarnado, o espírito. E aí a gente percebe que essas energias, dependendo da vontade, da emoção, do sentimento, da fé que está ali envolvida, ele vai dar uma característica salutar, aquele fluido, aquela matéria, ou uma característica que não é salutar. Muito parecida com aquelas características do ambiente que eu falei anteriormente. Então percebam que não basta simplesmente eu querer aplicar um passe. Eu preciso modificar-me, eu preciso crescer, eu preciso transformar a minha vontade em algo positivo. Eu preciso educar-me não somente em termos de ideias, de vontades, mas também em termos de cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, uma boa alimentação, exercício físico. Isso não é só pensando no meu corpo, mas pensando também nas energias que eu estarei doando enquanto aplicador de passe naquelas pessoas que estarão na minha frente. Então vejam bem, muitos de nós a gente pensa assim, eu vou ser um excelente passista, eu vou querer aplicar passe de forma que eu quero curar instantaneamente determinada enfermidade. Afinal, eu li em determinados livros que eu posso promover cura como Jesus fazia. É verdade. Mas a questão é, você está numa condição espiritual igual a que Jesus tinha? Num grau de entendimento desses fluidos, dessa matéria, e ainda num grau de cuidado de você mesmo, dos seus pensamentos, do seu corpo, da forma como ele fazia? Difícil, Acredito que nenhum de nós está ainda nessa posição. Então, o que é que os espíritos fazem nesse momento? Baseado na boa vontade, baseado como diz, no livro dos espíritos, o que faz a gente um bom espírita?
é a capacidade ou a força de vontade que a gente emprega para dominar nossas más tendências. Então, a partir do momento que a gente tem isso, os espíritos amigos, eles se aproximam para nos ajudar nessa tarefa. E, em particular, nessa tarefa do passe. Então, são mãos sobre mãos. Há uma mistura dessa energia espiritual menos densa com a nossa energia espiritual encarnada mais densa. E isso adentra na composição do perispírito ou do corpo, mais particularmente do perispírito, daquele que está recebendo aquela energia. Então, amigos e amigas, vamos tentar nos melhorar o tempo todo. Se a gente quer, inclusive, trabalhar na casa espírita. Nenhum de nós é santo, ninguém que entra na casa espírita é santo, nós estamos em processo de crescimento e de evolução. E dentro da casa de Francisco de Assis, há uma das grandes lições que a gente tem que ter ali. Nenhum de nós está pronto. E aquele que se acha que está pronto, que eu digo 100%, tá? A gente pode estar pronto para aquela tarefa, mas pronto no sentido de estar completamente evoluído, não está. Nós precisamos entender que a gente tem que ser humilde em tudo que fazemos. Por mais conhecimento de causa que tenhamos, por mais experiência que tenhamos, nós precisamos manter-nos humildes e saber que sempre vai ter algo para aprender. Então vamos aprender a escutar aqueles nossos mentores, os nossos instrutores, a própria literatura, que sempre traz alguma coisa nova para a gente se melhorar enquanto trabalhador da casa espírita e também enquanto aplicador de passe. Outra coisa interessante em relação a essas energias ou essa matéria é a prece. Ora, o que é a prece? A prece seria o quê? Jogar pensamentos, jogar palavras aleatórias ao vento e esperar que elas atinjam determinada vibração e que vai chegar nas pessoas produzindo um milagre? Ou uma cura? Não é assim. Tá? Os espíritos dizem que a prece é algo valioso, valoroso e que merece ter um grau de meditação e de, vamos dizer assim, vontade de fé para que ela possa atingir distâncias longínquas e ter o efeito salutar nas pessoas. Não é a repetição das palavras, mas a vontade que é impressa naquelas palavras. Não é as palavras bonitas ou as palavras difíceis até de falar que vão dar a qualidade da prece, mas a emoção, o sentimento e a fé que a gente aplica ali. E aí sim, podem acontecer verdadeiros milagres para aqueles que a recebem. Estudos da ciência trazem, por exemplo, que essas energias, tanto a da impostação ou imposição de mãos, o que a gente chama na casa espírita de passe, como também essas energias, eles não sabem dizer se são energias, mas os efeitos que essa prece exerce nas pessoas podem ser bastante salutares. Existe um estudo, por exemplo, que mostra, na aplicação do passe, que quando foi uma tese, foi uma dissertação de mestrado, inclusive, e depois, salvo engano, entrou também como uma tese de doutorado de determinado cientista, pesquisador na USP, e ele fazia a imposição das mãos em ratos. E essa imposição de mãos ele fazia da seguinte forma: alguns ratos eles recebiam uma mão, que não era uma mão verdadeira, né, como se fosse uma luva, né, para o rato achar que era uma mão, tá? Alguns outros recebiam, de fato, a imposição de mãos do magnetizador. E o que é que eles perceberam? Que aqueles tinha um outro também grupo que recebia luz, calor, porque alguns estudiosos anteriores disseram que talvez o que fazia as modificações no organismo, nos estudos anteriores, não era uma bioenergia ou uma energia diferenciada, mas sim o calor que o corpo ou as mãos aplicaria naqueles ratinhos. Então o que é que ele fez? Ele botou aquela luva, ele botou a mão verdadeira, alguém, o magnetizador e a luz quente. E percebeu que aqueles que recebiam a imposição de mãos do magnetizador tinham alterações na sua imunidade. Percebia-se que as plaquetas trabalhavam diferentes, que as células dos linfócitos trabalhavam diferente. E o rato, ele não recebia um efeito de placebo, ou aquele efeito que o ser humano ele pode entender como algo bom. O rato não tem esse entendimento. Então, é um efeito real, tá? Outro estudo também traz na velocidade de cicatrização de feridas,
Foram feitos pequenos cortes nessas cobaias, de forma igual, da mesma forma, do mesmo tamanho, e as que receberam a imposição de mãos de um magnetizador tiveram uma cicatrização mais rápida. Vejam que coisa interessante. Então, assim, essa imposição de mãos, existe uma energia diferente, que não é a energia térmica, porque aqueles que tiveram a exposição da luz apenas não tiveram esses efeitos. Não é térmica, mas é algum outro tipo de energia. E a prece, da mesma forma, quando foram estudar, por exemplo, preces intercessórias para pacientes internados em UTI ou enfermaria cardiológicas, percebeu que aqueles que recebiam a prece, aquele grupo que recebia a prece, tinha uma piora da sua doença menor. Isso é, eles evoluíam dentro da enfermaria ou da UTI com suas doenças, porém de forma mais leve e mais amena do que aqueles que não recebiam as preces intercessórias. Aqueles que recebiam as preces intercessórias, eles tinham menos índices de infecção, menos mortalidade, e aqueles que não tinham mais infecções e mais mortalidade. A prece intercessória também teve ação naqueles pacientes que têm HIV, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida e a AIDS. Aqueles que recebiam as preces, eles tinham menos quadros infecciosos e melhor atuação do seu sistema imunológico no combate a essa doença. Então percebam que existe sim uma energia diferenciada que inclusive pode ser manipulada pela vontade, pelo pensamento. E aí a gente volta a Jesus, a gente pensa tanto, né? Quando é que eu vou ser igual a Jesus? O que precisa, o que é que falta para mim para eu ser igual a Jesus? Amigo, crescer, aprender, entender essa parte material também. Jesus sabia manipular a matéria como ninguém. Jesus sabia usar a sua energia, a energia dele próprio, mas também a energia que estava no ambiente como ninguém. Ele sabia utilizar a energia, inclusive, da própria matéria física como ninguém. Sabe-se que ele curou cegos, que ele fez paralíticos andar, que ele acordou da suposta morte outras pessoas e que ele fez de mais variadas formas. Uma dessas formas foi misturando saliva com areia. Ele misturou a sua saliva com areia e passou nos olhos do cego. Depois de lavar, ele voltou a enxergar. Em outro momento, com outro cego, ele não usou o barro ou a terra, ele usou apenas a saliva, cuspiu, passou no olho e a pessoa voltou a enxergar. Em outro momento, ele curou os leprosos, apenas dizendo: vão e mostrem-se aos sacerdotes. E no caminho, esses leprosos curaram. Um deles voltou para agradecer, mas todos eles se curaram. Jesus curou paralíticos, Jesus levantou dos mortos com a sua energia salutar, sua energia maravilhosa, a Lázaro, por exemplo, que estava já podre. Lázaro, vem-te daí para fora, e Lázaro desperta, trazendo alegria e felicidade aos rostos entristecidos daqueles que ali estavam fazendo seu funeral. Jesus, mesmo sem, eu vou botar uma aspa grande aqui, tá? Sem querer, curou até umas pessoas, como aquela mulher hemorroíça que tocou-lhe as vestes e ela estava com uma fé, com uma característica ardente tão grande para ficar boa, que apenas em tocar em Jesus com sua característica de bondade, de amor, salutar, transmitiu energias para ela a partir do que ela puxou. Vai-te, mulher, tua fé te curou. Então, meus amigos e meus irmãos, a matéria, ela está aí para nos servir como instrumento para que a gente possa executar as nossas tarefas do dia a dia, mas também como forma de manifestação do Espírito. Porque sem a matéria, o Espírito não teria o perispírito. E sem o perispírito, não teria o corpo físico. Porque o perispírito ele serve de molde para esse corpo físico. É tudo matéria. Então, meus amigos, minhas amigas, nós precisamos sim continuar estudando a doutrina dos espíritos e mesmo alguns assuntos que talvez não nos dê aquela motivação num primeiro momento, porque tudo está interligado.
Então a gente precisa fazer crescer a nossa asa do amor, da ética, da moral, mas também a nossa asa intelectual, do pensamento, da matéria, do entendimento das coisas. Como mensagem final, eu gostaria que a gente pudesse pensar nesse momento da prece que nós vamos fazer, naqueles que estão em dor e sofrimento nos seus lares, naqueles que estão em dor e sofrimento nos hospitais, naqueles que estão passando por essa dificuldade que o momento nos traz, e elevando nosso pensamento com fé ardente, pensando nessa manipulação salutar dessas energias junto com os amigos espirituais. Vamos orar pensando em Dr. Bezerra, em Jesus, como nossos amigos auxiliares nesse processo salutar de transferência de energia para essas pessoas e para nós também. Oremos. Senhor Jesus, é com extrema alegria que aqui estamos, finalizando mais um encontro na casa de Francisco de Assis. Gratos pela oportunidade de aprender e de estarmos juntos, levando a Ti o que estamos construindo de melhor e pedindo a Ti o auxílio e o socorro para que possas, além de nos perdoar as mazelas que ainda apresentamos, nos presentear com a energia necessária para termos a coragem para seguir adiante. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós que aqui estamos, mas em particular aqueles que estão ali fora, que talvez nem Te conheçam, que estão passando por dores, por dificuldades imensas, que essas energias do bem, do amor salutares possam alimentar a todos nós, para que sigamos como essa humanidade humana que está aí aprendendo a dar as mãos num momento de dificuldade tão grande, que saiamos mais fortes, mais unidos, mais irmãos nessa transição planetária para um planeta de regeneração. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos e minhas irmãs, e que sigamos todos em paz.